Imagine uma sonda se aventurando pelo fascinante sistema de anéis de um planeta gigante, onde cada partícula de gelo e poeira conta com uma história diferente sobre esse sistema. Da Terra, essas estruturas sequer parecem tridimensionais, mas quando uma missão ousada se aproximou, fazendo um verdadeiro rasante, imagens únicas revelaram algo extraordinário, algo muito além de meras partículas de rocha e gelo. Essa missão foi a Cassini, que já não existe mais, mas deixou um legado importante sobre Saturno e seus anéis. No vídeo de hoje vamos conhecer o rasante incrível criado com a sonda Cassini nos anéis de Saturno. Os anéis planetários são um fenômeno surpreendente e intrigante no sistema solar, especialmente pelo nível de complexidade que cada um deles revela. Apesar de serem conhecidos principalmente pela presença evidente em Saturno, sistemas de anéis podem ser encontrados ao redor de todos os planetas gigantes gasosos, incluindo Júpiter, Urano e Netuno, cada um com suas características únicas. Essas estruturas são criadas por partículas de gelo, com diferentes proporções de rocha e poeira, dependendo de qual planeta estamos falando e quais eventos fizeram esses anéis surgirem. No entanto, o que vemos à distância como estruturas uniformes são na verdade milhões de pedacinhos orbitando a diferentes distâncias e velocidades. Tecnicamente, os anéis de Saturno são os mais extensos e visíveis, divididos em seções denominadas pelas letras A, B, C, D, E, F e G. Cada uma dessas divisões possui características distintas, variando em espessura, densidade e composição. A largura total dos anéis se estende por cerca de 60 mil quilômetros, mas curiosamente a espessura média é de apenas alguns metros nas regiões mais finas e atingindo até pouco mais de 1 quilômetro nas regiões mais densas. É essa natureza ultra fina que faz com que os anéis desapareçam quando observados de certos ângulos, o que foi amplamente estudado pela sonda Cassini durante os seus rasantes ao longo de 13 anos na órbita de Saturno. O material que compõe os anéis é principalmente feito de gelo de água, com pequenas quantidades de silicatos e outros minerais, o que dá aos anéis uma certa coloração variada quando vistos em alta resolução. Esse gelo reflete a luz solar com eficiência, o que explica o brilho característico dos anéis. E anéis como o anel E, abastecido pelas plumas de água expelidas pela Lua Encélado, a composição apresenta um padrão de partículas finas e dispersas, enquanto anéis internos como A e B são bem mais densos e ricos em partículas maiores. Esse tipo de variação ajuda os cientistas a deduzir as possíveis origens e idades de cada anel, com alguns pesquisadores acreditando que eles podem ter se formado a partir de luas que se fragmentaram sob a intensa força gravitacional do planeta. Mas a verdade é que eles podem ter surgido a partir de muitos eventos distintos. A interação gravitacional entre os anéis e as luas próximas, conhecidas como luas pastoras, é um dos fatores mais fascinantes para entender o comportamento desses sistemas. Essas pequenas luas orbitam junto aos anéis e, com sua força gravitacional, guiam as partículas, mantendo a estrutura ordenada dos pequenos objetos. Satélites pastores como Prometeu e Pandora, que orbitam o anel F de Saturno, criam lacunas e padrões ao esculpir o material dos anéis, enquanto suas órbitas puxam e rearranjam a matéria ao redor, formando bordas bem definidas e lacunas distintas. Com o tempo, os anéis de Saturno estão perdendo matéria devido à atração gravitacional e à influência do campo magnético de Saturno, que faz com que as partículas caiam gradualmente na atmosfera. Os cientistas estimam que os anéis de Saturno podem desaparecer em cerca de 400 milhões de anos, tornando-se uma característica temporária em termos cósmicos. Missões como a Cassini foram fundamentais para entender a complexidade desses sistemas, e os rasantes que ela registrou foram simplesmente fenomenais. Usando uma série de imagens registradas durante o período de atividade da sonda, os entusiastas da missão criaram uma perspectiva sensacional. Como seria sua visão dando um rasante nos anéis de Saturno? A bordo, a visão é assombrosa. À sua frente, um vasto sistema de partículas brilhantes flutua como uma névoa congelada, formando o que parece ser um imenso plano disco. A luz do Sol atinge os anéis, criando um espetáculo de luzes brancas e prateadas. De tão distantes, essas partículas, que variam de grãos de poeira a pequenos blocos de gelo, não parecem como objetos individuais, mas sim como um conjunto coeso, formando a gigantesca estrutura ao redor do planeta. Conforme a nave
nave avança para regiões de maior concentração, as partículas encontram-se muito próximas umas das outras, criando opacidade e refletindo intensamente a luz solar. Nessas regiões, a densidade impede a dispersão ampla de partículas, e a proximidade entre elas causa o bloqueio de parte da luz, formando sombras e realçando as texturas internas. Mesmo assim, os anéis são finos, com espessuras variando entre poucos metros a algumas centenas deles, o que torna as partículas individualmente invisíveis, visto que elas se misturam em meio à estrutura contínua. Dessa forma, os objetos são pequenos demais para serem diferenciados. Na borda externa do sistema, a câmera captura a extremidade dos anéis, onde as partículas tornam-se quase invisíveis em perfil. Essa característica destaca a fragilidade estrutural dos anéis, que tem espessuras mínimas em comparação com sua grande extensão lateral. O ângulo de visão acentuado revela que, quando vistas de lado, as partículas dos anéis praticamente desaparecem, dada a falta de material suficiente para refletir a luz intensamente em todas as direções. Durante o rasante final, a câmera observa partículas soltas nas regiões exteriores dos anéis, onde interações com as luas próximas criam uma dispersão sutil. O efeito dessas interações muda e redefine continuamente a estrutura dos anéis, com partículas sendo adicionadas e outras sendo afastadas pelas forças gravitacionais dos satélites de Saturno. Em certas regiões dos anéis, as irregularidades nas partículas criam padrões texturizados, visíveis nas imagens capturadas. Essas áreas são marcadas por uma mistura de partículas de diferentes tamanhos e formas, que geram uma superfície mais acidentada e com variações de densidade, podendo ser afetadas e moldadas até por satélites naturais. Além disso, as interações gravitacionais com luas de Saturno podem intensificar essas irregularidades, fazendo com que algumas áreas se tornem mais densas, enquanto outras apresentem lacunas e vazios. O movimento constante dessas partículas, seja por colisões ou pela ação gravitacional, cria padrões dinâmicos que mudam com o tempo, alterando a aparência e a textura dos anéis. Enfim, a perspectiva é fantástica. Podemos ver claramente as divisões dos anéis, além de outras características inicialmente escondidas. Sensacional. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima.